Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente têm algo? Aquela energia que muda o ar quando chegam. Elas não são necessariamente as mais bonitas da sala. Não têm o carro mais caro nem o corpo mais malhado. Mas têm presença. E presença, meu amigo, é algo que nenhum dinheiro compra. Agora pensa rápido. Quantas vezes você já viu uma mulher linda, sorridente, conversar com um cara comum e ainda assim parecer hipnotizada por ele? Não era pelo visual. Era pelo que ele fazia ela sentir. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Como despertar atração real em uma mulher, sem jogos, sem máscaras, sem frases decoradas. Mas antes, eu preciso te avisar uma coisa. O que você vai ouvir agora não é dica de paquera. É sobre entender a natureza da conexão humana. Sobre como as palavras ditas com a energia certa têm poder de atravessar a mente e tocar o emocional de alguém. E se você entender isso de verdade, nunca mais vai precisar correr atrás de mulher nenhuma. A ilusão do elogio todo homem já cometeu esse erro. Olhar para uma mulher e soltar um "Nossa, você é linda" e tá tudo bem. É instintivo. Mas sabe qual é o problema? Isso não cria impacto, porque quando você diz o que todo mundo diz, você se torna parte do ruído. É como tentar chamar atenção em um estádio gritando "Ei!", ninguém vai olhar. A atração não nasce do elogio em si, ela nasce da percepção que o elogio carrega. Quer um exemplo do cotidiano? Imagina um café. Você está lá tomando seu expresso e ela chega. Senta, pega o celular, cruza as pernas, ajeita o cabelo. Os olhares se cruzam. A maioria dos caras, nesse momento, tentaria parecer interessante. Você não. Você observa, percebe que ela olha para o relógio, suspira fundo, toma o café devagar. E aí você diz algo simples, mas autêntico. Você parece alguém que valoriza silêncio. E não é todo mundo que entende isso. Pronto. Você acabou de fazer o que 95% dos homens não fazem. Ver além da aparência. E é isso que toca. Não o elogio, mas o fato de você ter enxergado algo que ninguém mais vê. A presença que fala por si sabe qual é o maior erro dos homens. Achar que precisam dizer algo inteligente para conquistar. Mas o que realmente prende a atenção de uma mulher é quando ela sente que você está ali, inteiro, sem pressa, sem ansiedade, sem medo do silêncio. Mulheres percebem isso com uma precisão quase assustadora. Elas sentem quando você está tentando agradar e sentem quando você está confortável sendo quem é. É o mesmo princípio de quando você conversa com alguém e sente que a pessoa está só esperando a sua vez de falar. Isso mata qualquer conexão. Mas quando um homem fala pouco, olha nos olhos e escuta de verdade, ele muda a vibração da conversa, porque ela sente algo raro, segurança emocional. E segurança para uma mulher é o que o cheiro de gasolina é para o fogo. Faz tudo acender. O poder das entrelinhas nem sempre o que conquista é o que é dito. Às vezes é o que fica no ar. O jeito como você pausa, o tom da sua voz, a calma com que você responde. Tudo isso comunica algo muito mais profundo do que palavras podem dizer. Você pode dizer, você é interessante de 1000 formas. Mas quando o tom carrega leveza, curiosidade e sinceridade, o cérebro dela interpreta como autenticidade. E a autenticidade é o maior afrodisíaco que existe. Não é sobre falar bonito, é sobre falar com verdade. Um homem que domina as entrelinhas domina o jogo. Porque o verdadeiro jogo não é o da conquista, é o do autocontrole. Quando o olhar diz mais do que o corpo, talvez você já tenha notado isso. Quando uma mulher realmente se interessa, ela muda o olhar. O riso fica mais demorado, a voz mais suave, o corpo mais aberto. Mas tudo isso começa antes, no instante em que ela sente que você é diferente. E diferente aqui não é melhor. É raro. Um homem que não tenta provar, que não tenta competir, que não tenta agradar, mas apenas está presente, inteiro, calmo, observando. Essa calma é magnética. Que ela desperta curiosidade. Ela pensa, por que ele não está tentando me impressionar? E é nesse momento que a mente dela começa a correr atrás da resposta. Enquanto os outros se esforçam para ganhar atenção, você já ganhou o respeito e a curiosidade, que são os 2 pilares da atração verdadeira. A atitude silenciosa. Mas sabe o que vem depois do silêncio? A atitude.
Porque presença sem atitude é só contemplação. E mulher sente quando um homem está travado entre o desejo e o medo. Ela não quer um homem que a admire de longe. Ela quer um homem que sabe agir na hora certa, sem parecer que está forçando nada. O segredo está em agir com naturalidade. Aquele tipo de gesto que parece pequeno, mas comunica uma confiança absurda. É quando você fala sem pedir licença para o medo. É quando o olhar vem firme e a voz vem calma, e ela sente que você está confortável em ser quem é. E sabe o que isso faz? Desarma. Porque toda mulher moderna, segura, independente, carrega dentro dela uma defesa invisível. Um filtro emocional que separa o homem, que tenta impressionar do homem que apenas é. E quando você fala com autenticidade, quando o seu tom não carrega necessidade, essa defesa simplesmente cai. O detalhe que muda tudo. Imagina isso. Você está num jantar conversando com uma mulher interessante. O papo está leve, o riso flui e o tempo passa sem perceber. Em determinado momento ela diz algo sobre si mesma, algo vulnerável, uma insegurança, uma lembrança, um medo. A maioria dos homens tentaria consertar, dar conselho ou jogar charme para mudar de assunto. Mas o homem que entende o jogo não tenta resolver. Ele valida. Ele escuta, respira e diz com calma: é engraçado. Eu te entendo mais do que imagina. Pronto. Você não ofereceu solução. Você ofereceu compreensão. E compreensão é o que mais falta nas conexões de hoje. Porque as pessoas estão ocupadas tentando parecer interessantes, enquanto o que realmente cria conexão é ser interessado. O homem que sabe ouvir e responder com presença não precisa ser bonito, rico ou carismático. Ele se torna memorável. A sutileza que cria tensão existe um ponto em que a conversa muda. Não dá para marcar no relógio. Mas você sente. O ar muda. O olhar fica mais demorado. Os sorrisos ganham significado. É nesse momento que muitos homens perdem o controle. Porque confundem tensão com oportunidade. Mas a tensão não é para ser quebrada. Ela é para ser saboreada. Quando você sente que o clima mudou, não acelere, não mude de assunto. Não tente forçar toque. Apenas permaneça ali. Deixa o silêncio trabalhar. Mulheres percebem quando um homem aguenta o peso da própria presença. E isso é raro, porque todo mundo quer preencher o vazio com palavras, mas poucos têm coragem de ficar confortáveis dentro dele. E quando ela percebe que você tem essa calma, essa segurança silenciosa, a atração se transforma em algo mais profundo. Desejo genuíno. O que mantém uma mulher interessada agora, deixa eu te contar um segredo. Não é a conquista que faz uma mulher te desejar, é a coerência. É o fato de que aquilo que você fala combina com o que você faz. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser inteiro. O homem incoerente fala de confiança, mas age com medo. Fala de liberdade, mas implora por atenção. Fala de valor, mas se perde quando é ignorado. Já o homem coerente fala pouco, observa muito e mantém o próprio ritmo. E é esse ritmo que cria atração, porque ele mostra que você tem um mundo interno e que ela precisa merecer o direito de entrar nele. Percebe a inversão? Você não é mais o cara tentando ser aceito. Você é o homem que escolhe com quem vai se conectar. E mulher sente isso. É quase instintivo. Quando ela percebe que você não precisa dela para se sentir completo, ela começa a te desejar, porque você representa o que é mais escasso hoje: autossuficiência emocional. A beleza do não forçado em um mundo onde todo mundo quer parecer algo. Ser natural virou ato de rebeldia. E talvez seja isso o que mais encanta. Um homem que fala com calma, sorri de verdade, ouve com atenção e não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Porque é nesse não forçar que a mulher sente que pode ser ela mesma também. E quando uma mulher relaxa perto de um homem, o jogo acaba. Porque ali nasce algo que nenhuma técnica ensina: intimidade emocional. E é essa intimidade, construída no olhar, nas pausas, nas conversas leves, que faz ela pensar em você quando o dia termina. A filosofia da atração, no fundo, tudo isso não é sobre como conquistar mulheres. É sobre como se tornar um homem que desperta sentimentos reais. E isso começa com uma pergunta simples: você quer ser notado ou quer ser lembrado? Ser notado é fácil.
Basta exagerar-se, exibir, chamar atenção. Mas ser lembrado exige profundidade. E profundidade nasce de presença, de saber estar em silêncio, de olhar nos olhos e fazer o outro sentir que o tempo parou. Essa é a essência da verdadeira atração. Não é sobre convencer ninguém a gostar de você, é sobre inspirar alguém a sentir algo que só você desperta. Encerramento. O convite agora eu te desafio. Da próxima vez que falar com uma mulher, não pense no que vai dizer. Pense no que quer fazer ela sentir. Observe mais, fale menos, sinta o momento e perceba o poder que existe em ser um homem que sabe estar presente. Porque quando você entende isso, a conquista deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. E se esse vídeo fez você repensar a forma como se conecta, deixa aquele like e me diz nos comentários: qual foi o momento em que você percebeu que o verdadeiro charme não está nas palavras, mas na energia por trás delas? Eu leio todos os comentários porque é ali que a conversa continua, entre homens que estão aprendendo a sair do comum e se tornar inesquecíveis. A gente se vê no próximo conteúdo. E até lá, lembre-se, as palavras certas só funcionam quando vêm de um homem que não tem medo do silêncio.